Em Look Outside, todo o jogo acontece ao longo de 15 dias, onde a chegada de uma criatura cósmica rapidamente muda a vida de todos presentes na Terra. E um dos maiores mistérios do jogo é o que é essa criatura, por que ela está aqui, o que ela quer e também quem ela é. E ao longo do jogo, vários personagens vão te dizendo mais informações que eles conseguiram coletar sobre esse ser. E ao decorrer do jogo, você vai se aproximando mais e mais até o grandioso final, onde você finalmente consegue encontrar esta criatura. Porém, mesmo encontrando ela, muitas perguntas não são respondidas. Muitos mistérios são apenas mencionados através de pistas, mas respostas concretas são mais difíceis. Então nesse vídeo, eu explorei o jogo inteiro para trazer o máximo de informações para vocês sobre o visitante. E eu vou dizer, algumas das respostas são chocantes. Então fica nesse vídeo e, sem mais enrolação, vamos discutir um pouco sobre a criatura cósmica de Look Outside, o Visitante. O Visitante é uma entidade que aparece no céu, um dia, mudando totalmente a vida na Terra. De maneira inexplicável, qualquer pessoa que observa, de maneira direta ou indireta, mesmo como fotos ou até mesmo lendo uma descrição sobre ele, é afetado e rapidamente vai se transformar em uma criatura monstruosa, com esses efeitos se expandindo para todas as criaturas vivas da Terra. E essa é a premissa base do jogo Look Outside, onde você joga durante os 15 dias dos quais essa criatura permanece na Terra. E bom, uma das primeiras perguntas que você pode se fazer é por que essa criatura está aqui? Por que ela veio para a Terra e por que ela está causando isso? E a resposta disso é descoberta no final do jogo, falando com os astrônomos, que são um grupo de pessoas que se reuniam e discutiam a chegada e a presença dessa criatura antes mesmo dele chegar na Terra. O que acontece é que a fundadora desse grupo, chamada Sibyl, estava fazendo pesquisas com seu telescópio quando ela notou um evento em comum enquanto observava as estrelas. Ela viu que algumas estrelas que deveriam estar aparecendo no céu noturno estavam obscurecidas por algo. O que ela acreditava ser uma poeira cósmica era, na verdade, o visitante ao longe. E assim, Sibyl foi a primeira pessoa na Terra a descobrir a presença do visitante há pelo menos 2 meses antes do jogo começar. E como nós sabemos dessa data? Bom, é muito simples. Vamos fazer uma linha do tempo rápida. No apartamento do Edwin, que também era um astrônomo que tinha muitos equipamentos, e ele emprestava esses equipamentos para as outras pessoas, nós podemos ver um diário de anotações de para quem ele emprestou. E aqui nós podemos ver claramente que ele emprestou para a Sibyl em fevereiro, e quando você fala com ela pela primeira vez, a Sibyl menciona que ela foi demitida do seu emprego 1 mês antes dos eventos do jogo. E se nós olharmos as conquistas da Steam, nós encontramos essa chamada Longo Fim de Semana, que indica que o dia que o visitante aparece no céu é 11 de março. Sendo assim, o jogo se passa entre 11 de março e 25 de março, mas não sabemos o ano. Então, Sibyl encontrou essa criatura em fevereiro, 1 mês antes do jogo, foi demitida, possivelmente devido às mudanças que aconteceram com ela, tanto físicas quanto mentais, além de ter chamado a curiosidade da criatura. Veja bem, uma coisa você tem que entender sobre o visitante. Quando você olha para ele, ele sabe que está sendo observado, e foi sentindo o olhar de Sibyl que ele veio para a Terra, curioso para ver o que havia olhado para ele. Você sabe quando você tem aquela sensação estranha de que alguém está te olhando? Você meio que tem um sexto sentido e consegue sentir quando você está sendo observado, ou pelo menos te dá essa sensação. Bom, imagine que essa criatura tem o mesmo sentido, em uma proporção, obviamente, muito maior, já que é uma criatura muito mais complexa do que um ser humano. Ou seja, quando você observa ele, ele sente o seu olhar. E foi isso que o trouxe na Terra a princípio. Ele veio para entender quem olhou para ele. Ele veio procurando a Sibyl, e fazendo isso, o impacto na Terra foi devastador. Então temos a primeira pergunta, nós sabemos por que ele está na Terra. Agora, por que ele faz isso de nos transformar em criaturas? Ele é do mal? Ele está nos punindo por olhar para ele? Bom, na verdade não é nada disso. No final do jogo nós podemos perguntar essa mesma pergunta para os exaltados, que são um ser que entrou em contato e conversou com o visitante, entendendo um pouco mais sobre a natureza dele. E o que eles dizem é que basicamente esse efeito de transformação que ele causa
é uma espécie de comunicação e não é intencional. A criatura não está conscientemente matando a Terra e transformando todo mundo em monstros. É apenas um efeito do seu poder sobre nós. É dito que para a criatura não tem diferença entre observar algo e mudar algo. Ou seja, o visitante se comunica através do seu olhar. E quando ele olha para algo ou alguém, ele acaba se comunicando com essa criatura. E como funciona essa comunicação? Bom, eu tenho uma teoria, na verdade. Eu acredito que o visitante, ele faz uma espécie de engenharia reversa. Ele desmonta e transforma as criaturas para entendê-las. Essa espécie de comunicação dele possivelmente fornece informações sobre o que ele acabou de desfazer e modificar. Vamos simplificar. Por exemplo, imagina que ele olha para um pintor. Ele não sabe o que é um pintor. Ele quer entender o que é um pintor. Então, ele se comunica com isso através do olhar. Ele destrói a forma humana do pintor e interpreta os sentimentos, as memórias e a mente desse humano, entendendo que ele trabalha com tinta e que ele faz uma espécie de arte, que ele também não vai entender a princípio. O resultado disso é, por exemplo, o Frederick, um pintor transformado em um monstro feito de tinta. Tanto em mente quanto em corpo, ele foi alterado e se transformou em um reflexo do que ele realmente é. E nessa troca de informações, que não é bem uma troca, né? Afinal é meio que forçado sobre você, ele acaba entendendo os conceitos que vêm por trás disso. Só que ele é muito literal, então se ele entende que aquele ali é um cara que trabalha com tinta e coisa do tipo, ele literalmente se transforma em um monstro feito de tinta, porque é com que ele trabalha, entende? Nós vemos eventos parecidos com várias outras criaturas. Por exemplo, nós vemos um taxidermista que se transformou em uma criatura taxidermizada, feita de linhas e fios. Nós vemos um fotógrafo se transformando em uma criatura câmera. E nós vemos um astrônomo se transformando em um telescópio gigante. Então, parece funcionar desse jeito. Então, tendo em mente que ele desfaz as coisas para entendê-las, e quando ele entende, ele as devolve como uma forma literal e simplificada, nós já temos uma boa noção de como funciona a mutação do visitante. E se você me pergunta, bom, mas e aquelas coisas monstruosas que não são transformadas em nada? Por exemplo, os observadores, os testemunhas, que são apenas criaturas olho. Bom, essas são pessoas que olharam diretamente para o visitante, mas não por tanto tempo prolongado assim. Um dos efeitos dessa parte da mutação é que eles se tornam atraídos pelo visitante, eles querem olhar para ele. É por isso que eles acabam se transformando em criaturas com a temática de olhos. O olhar é muito importante como um conceito nesse jogo. Ele é tanto uma base quanto algo que vai além. Ele não é só um conceito literal, mas também filosófico. Por exemplo, eu também acredito que as pessoas olhando para o visitante transformem a si mesmos de certa forma. Sabe quando você olha para alguém que você gosta e você sente aquele sentimento, seja de paixão, aquele nervosismo ou coisa do tipo, é algo que você não controla, é algo não intencional. Se você olha para alguém que você tem raiva e sente raiva, é algo que você não controla, é algo não intencional. Se você olha para essa criatura, você faz a mesma coisa. Você muda de maneira não intencional, mas é claro, em uma escala um pouco maior, um pouco diferente. Então, entendendo isso, você consegue entender muito bem como funciona o poder dessa criatura. Olhar para ele transforma você e ser olhado por ele lhe transforma ainda mais. Então, para responder a pergunta, não é intencional, ele nos transforma por instinto e para simplificar os conceitos para sua própria percepção. E nós também servimos para fornecer informação para ele e também transformamos a nós mesmos quando olhamos para ele. O efeito não é apenas unilateral. E bom, agora vamos explicar um pouco mais sobre a natureza do visitante. Ou seja, vamos tentar entender como ele pensa, além de, é claro, descobrir um pouco mais sobre sua forma física. Primeiramente, sobre o seu tamanho. Sim, eu sei que vocês querem saber o quão grande ele é. Apesar de mostrar nesse final, o final verdade, onde você aceita um vislumbre da sua forma verdadeira, o seu personagem não aguenta e, antes de conseguir chegar até o fim, ele perde a sua mente. Porém, eu tenho uma resposta aqui pra vocês. Nós temos a aparência dele, que é dessa forma, que você descobre no final, Truth, e sobre o tamanho dele, os 4 exaltados falam sobre isso. Eles mencionam que o que está observando a Terra é apenas uma antena, é apenas um braço, um membro esticado do corpo principal do visitante. E que o nodo que ele se conecta, ou seja, o corpo principal desse braço, fica, no mínimo, na parte externa
da nuvem de Oort. E o que é a nuvem de Oort? Bom, ela é uma nuvem feita de meteoritos, rochas, gélidas ou coisas do tipo, que ficam em volta do Sol. E bom, onde fica essa nuvem de Oort? É dito que ela começa a pelo menos 1000 unidades astronômicas de distância. E a parte externa dela fica a pelo menos 100.000 unidades astronômicas de distância. O que isso quer dizer? Bom, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, o que é em torno de 150 milhões de quilômetros, ou 8 minutos na velocidade da luz. A criatura fica a pelo menos 100.000 unidades astronômicas de distância. Isso daria aproximadamente 1 ano-luz e meio de distância da nossa Terra até o corpo principal da criatura. 1 ano-luz e meio de distância. 1 ano-luz. 1 ano inteiro na velocidade da luz. E meio. Isso dá, mais ou menos, 14 trilhões de quilômetros. 14 trilhões de quilômetros. E são 12 zeros. É muito longe. Isso é muito longe. Pra você ter noção, você teria que pegar a distância da Terra pro Sol e multiplicar 100.000 vezes. Esse é a extensão do braço da criatura, dessa antena que ele estendeu da Terra até o seu corpo principal, que pode ser até mesmo maior. Então beleza, vamos supor que essa criatura tem 1,5 anos-luz de tamanho. Beleza. Agora imagina quanto tempo leva para o sistema nervoso da criatura enviar um sinal para o corpo inteiro. Se o cérebro dele, supondo, fique no corpo principal e ele mande um impulso, um nervo, por exemplo, até a ponta dessa antena que eles têm até a gente, levaria 1,5 anos-luz. Se esse pensamento, né, esse impulso fosse na velocidade da luz, levaria 1,5 anos-luz para vir do corpo principal até a gente. Levaria 1 ano e meio para ele mandar um sinal simples do cérebro pro braço que ele esticou, considerando que, novamente, ele está mandando esses sinais na velocidade da luz. Ou seja, a criatura não consegue manter o controle, ela faz as coisas no impulso, porque o corpo dele é tão grande que o sistema nervoso tem que funcionar de maneira independente. Não tem como o cérebro principal da criatura controlar o corpo inteiro. É impossível. Quer dizer, é possível, mas isso justifica o porquê que a criatura faz tanta coisa sem querer. É porque, basicamente, não dá tempo dela pensar no que ela realmente quer fazer e controlar isso. Então as coisas têm que ser operadas de maneira independente, ou seja, no automático. E daí vem toda essa parte de não intencionalmente, né, destruir a gente. E só pra via de comparações, se você achou a criatura grande tendo 1,5 anos-luz de tamanho, na real ela vai ter mais, mas eu vou dizer que do braço até o corpo é 1,5 e a gente vai usar esse tamanho, beleza. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem 100.000 anos-luz de distância de uma ponta até a outra. Pode ter até mais, na verdade. Eu estou usando informações que eu encontrei aqui, então ela pode ser um pouco maior, um pouco menor. Aí eu tirei do site da NASA, se eles estiverem errado, eu reclamo com eles. Ou seja, se a criatura tem 1,5 anos-luz, a nossa Via Láctea tem 100.000 anos-luz. Então, sim, ela cabe super suave nessa Via Láctea. Ela consegue viajar muito e muito tempo sem sequer encontrar um planeta como o nosso, tão minúsculo. E isso explica por que a criatura nunca encontrou a gente antes, até a Síbil olhar pra ela primeiro. É muito espaço, é muito tamanho, a criatura é gigante, mas a Via Láctea é muito maior, muito maior. E tudo isso só serve pra ilustrar o quão pequenos nós realmente somos. Então, mantenha isso aí na sua mente, próxima vez que você pensar na galáxia. Bom, agora falando um pouco sobre a mentalidade da criatura, nós descobrimos, falando com ela, de que ela não tinha um conceito de si mesmo. Como assim? A criatura não se via como um ser separado do universo. Afinal, ela era única. Ela mesma diz que ela é o único da sua espécie e não tem mais nenhum. Então a criatura nunca teve a necessidade de parar e pensar sobre o que ela é. Porque se não existe outra coisa além dela, ela não tem por que pensar que ela é um ser único que não é parte do universo. E ela descobre isso quando ela vem para a Terra e fala com o nosso protagonista, o Sam. Inclusive, para reforçar a minha teoria passada, quando você encontra a criatura pela primeira vez, a primeira coisa que ela faz é te desmantelar. Ela lhe desfaz. E a primeira coisa que ela fala depois que ela lhe desfaz é Sam, o seu nome. Desfazendo você,
ela sabe o seu nome, ela sabe o que você é, ela sabe quem você é, e ela sabe toda a jornada que você passou até chegar nesse momento. E quando ela lhe reforma, depois de ter se comunicado com você, ela começa a falar a sua língua, o seu idioma. Ela começa a falar inglês com o personagem. Ela aprendeu uma nova forma de comunicação. E ela aprendeu isso desmantelando os humanos e aprendendo as suas línguas, sua cultura e tudo mais. O que realmente chama a curiosidade dela é as oferendas que você mandou. Isso chama a atenção dela porque, como eu mencionei antes, ela não tinha um conceito de si mesma. Quando você mostra a foto da criatura em si, ou um quadro pintando ela, você destaca ela e aí é que ela tem um clique na sua mente e ela começa a perceber que ela é uma criatura única. Ela é um ser. E esse ser pode ser representado através de fotos, através de gravações, através de pinturas e até mesmo através de escrita. Tudo isso descreve ela. Ou seja, ela é algo. E se ela é algo, ela pergunta pra você: somos a mesma coisa? E você explica que não. A criatura é um ser único e o Sam é outro ser. E é nesse momento que ela descobre que todas aquelas pessoas da Terra são seres individuais, cada um com sua própria natureza, cada uma diferente uma da outra. E nesse momento, ela se enche de remorso, percebendo que ela está causando mal a todos. Mas o estrago já está feito e ela não pode desfazer. O máximo que ela pode fazer é ir embora e tentar não passar mais perto da Terra. Outra coisa que ela menciona é que ela nunca tinha pensado antes. Ela não tinha refletido sobre as coisas antes de encontrar o Sam. Isso porque agora ela está examinando um humano de perto. Ela não está examinando a Terra inteira como um todo, mas sim um indivíduo separado do resto da Terra. E aí, quando ela faz isso, ela descobre mais a fundo sobre pensamentos, emoções e coisas do tipo. E isso desperta nela a mesma coisa. Ela também é mudada da mesma forma que ela muda a humanidade. O que é bem irônico, mas é um evento muito bonito e tem um significado muito impactante no jogo. Não somos só nós, os humanos, que somos mudados para sempre depois desse encontro com a criatura cósmica. Nós também conseguimos mudar a sua própria natureza e fazê-la evoluir. Agora, pensando, e agora nos considerando seus amigos, ela pede desculpa pelo que fez e, por fim, vai embora. Com base nisso, nós podemos presumir que o visitante é um ser que não vem dessa dimensão. Como ele mesmo diz, ele veio de um lugar que era escuro, vazio, frio e não tinha nada, e que ele é o único. Ele não precisa comer, ele não precisa beber, ele não tem necessidades. Por não ter necessidades, ele nunca havia pensado antes. Ele só existia e se movia com o universo, seguindo seu instinto. Mas aí, descobrindo que existem coisas como cultura, que existe um conceito de si mesmo, a sua mente desperta e ele descobre, basicamente, a filosofia. Sim, o próprio visitante tem um momento de penso, logo existo, e ele desperta para a realidade. E apesar de ser ingênuo e inocente, da mesma forma que ele é descrito pelos 4 exaltados como um amigo desastrado e com poderes divinos e bem destrutivos. E bom, só mais um detalhe é que, de maneira interessante, nós podemos ver essa falta de conceito de si nas transformações. Muitas das criaturas têm isso de assimilação, de absorver umas às outras, devorar e unir várias partes em uma amálgama gigante. Isso poderia ser um reflexo porque, já que o visitante não via as pessoas, as coisas, como entidades separadas, muitas eram juntas, transformadas em conjunto e se tornavam essas abominações feitas de várias pessoas, o que ajuda a reforçar a minha teoria. Bom, e para a parte final do vídeo eu gostaria de falar da relação entre o nosso protagonista e o visitante. Sim, o nosso protagonista é especial de certa forma. Afinal, você já deve ter percebido que, ao observar a criatura, todo mundo se transforma em criaturas grotescas. Mas se você olhar para a criatura, você é puxado, basicamente sugado para o espaço. Se você vê ele através de fotos, você é puxado para a foto de maneira que parece que você está sendo convidado para o espaço. Isso faz sentido quando você lembra do começo do jogo. A primeira cena, você tem sonhos que dizem que você está subindo uma escadaria em direção ao céu a partir da sua janela. E você tem uma vontade absurda de olhar lá para fora. Desde o começo a resposta estava aqui. Você está sendo convidado
pelo visitante. Seu sonho era um indício de que você está sendo puxado, você está sendo escolhido. E por que você está sendo puxado se não foi você que descobriu a criatura? Bom, primeiro que a Síbil mora do seu lado, foi a pessoa que trouxe o bicho pra cá, ela interage com você, inclusive. E no final, que foi lançado no dia 1º de abril, que foi uma pegadinha, o visitante literalmente pega você ao invés da Síbil, por engano, porque o seu nome era Síbil também, se você botar na intro, no caso. Ou seja, a Síbil tá se escondendo e você teve a sorte de ser o protagonista do lado dela, literalmente colado na parede, e sendo a pessoa mais próxima dela, você está sendo convidado de tabela. E ao longo do jogo você vai se provando. Talvez tenha recebido uma bênção do visitante, sei lá, que for. Mas você parece ser a única pessoa do mundo que é capaz de conversar diretamente com o visitante. Nem mesmo os exaltados conseguiram conversar com ele e se manter sãos, digamos assim. E isso vem pro ponto 2, que é a segunda interação, que é o final, onde você conversa com o visitante e decide não olhar a forma verdadeira dele. Ao fazer isso, você se transforma em uma criatura. E essa criatura, assim como ele, é formada por centenas de membros que se esticam e esticam e esticam. A palavra certa para isso é fractal. Um fractal é um conceito matemático, mas de maneira simples é algo que se assemelha em estrutura de maneira infinita. Por exemplo, se você tem um floco de neve, se você der um zoom em um floco de neve, você vai ver os mesmos padrões se repetindo de novo e de novo e de novo. Da mesma forma, você dá um zoom out no visitante, você vê os padrões se repetindo de novo, de novo, de novo, como se fosse algo infinito. Inclusive, olha essa imagem, ela não lembra algo? Bom, ela pra mim parece muito com a forma e a estrutura que tem o visitante, mas não só o visitante, como também a forma que o Sam absorve no final do jogo verdadeiro, na criatura lá que ajuda a Terra e tudo mais. Então, talvez fazer amizade com a criatura tenha feito com que o Sam se observasse como semelhante do bicho. E por ele se observar como semelhante, a sua transformação inevitavelmente foi se transformar em algo parecido com o visitante. E é por isso que nós temos essa criatura no final. Talvez em alguns milhares de anos, o Sam possa ser uma criatura que acompanhe o próprio visitante em suas jornadas pelo espaço. Mas aí já estamos pensando muito mais na frente. E bom, pessoal, isso foi tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que tem muita coisa a se pensar, tem muita informação, mas espero que vocês tenham gostado. Mas se você entendeu um pouco melhor e gostou das minhas teorias, eu fico muito feliz. Comenta aí embaixo o que é que você acha, os pontos positivos, os pontos negativos, e que parte você gostou mais do vídeo. E não esqueça também de deixar o like, compartilhar para me dar aquele apoio, e nos vemos no próximo vídeo. Não se preocupem, eu vou trazer o bestiário e vou trazer também uma análise da história de Lookout Site completo. Já estou trabalhando nisso. Então nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado e falou!